Meu nome é Marlene Koller, minha formação é Ciências Sociais, pós-graduada em Planejamento e Gestão, já sou aposentada e no meu trabalho formal eu atuo como técnico em enfermagem no SAMU, aqui de Foz do Iguaçu. Esse tema, ele deriva da minha identidade interassistencial. Então, a Grupo Carmologia, desde cedo, foi um marco, né, divisor aí para que eu pudesse promover algumas reciclagens intraconscienciais. Então, esse tema aí ele é bastante amplo e nós podemos trazer diversos tipos de abordagem, hoje mais voltado para a Grupo Carmologia. Na sequência aí nós vamos trazer algumas definições, né, os objetivos dessa conferência, né, nós vamos passar a definição, a grupalidade, identificação de grupos e também assistência aos grupos. Proexis, todos nós já temos alguma ideia, né, algum entendimento sobre a programação existencial, né, que é aquela planilha planejada adredemente no curso intermissivo, quando ainda éramos com CIEX. Então, a forma técnica desse planejamento para que pudéssemos vir para esta intrafisicalidade e objetivar aí realizar algumas questões cruciais dentro do nosso currículo evolutivo. Nós temos aí também o princípio da descrença, que não pode faltar, para não acreditar em nada, nem no que ver ou ouvir nesta conferência, para que tenha suas experiências pessoais. De forma crítica, né, sempre levar em conta as experiências pessoais e então fazer a sua análise a respeito. Então, os objetivos de trazer este tema. A questão dos acertos grupo kármicos dentro da programação existencial de cada um, né, cada consciência. Normalmente é um item importante dentro da questão do ego, na programação existencial, trabalhar como o grupo familiar e outros grupos, promovendo esses acertos grupo kármicos. A interassistência a grupos, todos os grupos com os quais nós entramos em contato durante essa existência intrafísica. Ampliação da interassistência, de forma bem clara, bem lúcida, coerente, aplicar aí todo o conhecimento e ampliar também esse conhecimento em relação à assistencialidade. Por exemplo, nessa vida intrafísica, uma questão inovadora, no meu caso, foi a TENEPS. Os encontros e também o acaso, a percepção clara de que os encontros eles não são por acaso. Então, a pessoa vai poder fazer uma análise bem mais criteriosa e entender as razões do porquê encontrar determinadas consciências em determinados contextos. E também uma questão importante é qual o nosso papel dentro desses grupos. Por que nós nos encontramos nesse contexto, nesta vida? E alguns grupos nós encontramos mais cedo, mais jovens, outros mais tarde. Então, essa análise aí é para que nós possamos pensar um pouco mais a respeito. Então, cada um vai levar as informações que nós estamos aí passando, né, conversando, vai levar para o seu micro-universo consciencial, para o seu Labicon, e fazer a sua análise, né, dentro dos grupos com os quais ela já interagiu, com os quais ela está interagindo, e que, porventura, ainda vai encontrar outros grupos nesta intrafisicalidade. Então, esses são alguns dos objetivos os quais eu trouxe o tema, né, para que nós pudéssemos ampliar um pouco mais a respeito da grupo karmalidade. Então, o grupo Karmalogia é a ciência que estuda as leis de ação e reação atuantes sobre a consciência sob enfoque consciencial. Então, as leis de ação e reação são regidas, né, pelo próprio mecanismo existente no universo. A regulação, né, entre as ações realizadas pela consciência
e também o resultado dessas ações. Então, nós podemos falar também a respeito da conta corrente holokármica, né? A reunião do ego karma, grupo karma e polikarma forma essa condição da holokarmalidade, que são as correntes holokármicas que a consciência abre ao ressomar, ou ao estar nesta intrafisicalidade. Nós podemos fazer uma analogia com contas correntes bancárias, em que a consciência ela acaba tendo a possibilidade de sacar, né, o dinheiro, né, entre aspas, ou fazer o depósito. Então, no início dessa conta corrente holokármica, ela é essencialmente ego-kármica, ela com ela mesma, em que ela mais está retirando o dinheiro da sua conta bancária do que depositando, porque ela ainda está muito, digamos assim, primitiva em questões de assistencialidade, de conhecimento, de experiências nesta vida intrafísica. Ela teve poucas vidas em que ela pôde interagir com vários grupos de forma positiva. Então, ela saca mais dinheiro da sua conta. Nós falamos de uma forma bem livre, assim, que ela solta mais cheques sem fundo do que faz depósitos, de uma forma assim bem simples. Então, na questão da consciência ainda ego-kármica, ela atua com ela mesma. Ela há necessidade do burilamento da sua personalidade, ela cobra dela mesma. As ações ainda são muito rudes. Nós podemos falar que é a consréu ressomada. Então, são muitos milênios em que a consciência vai estar atuando naquela condição até alcançar o próximo patamar em que ela vai atuar com grupos. Tá? Já vai atuar mais na questão do grupo kármico. Então, quando a consciência ainda é ego-kármica, ela cobra muito, seja da família, dela mesma, do município, do estado, de todos que ela encontra, ela cobra alguma questão que ela se julga no direito de possuir ou de ser beneficiada. Então, ela com ela mesma, até que ela consiga passar dessa fase ego-kármica. Nas questões aí da ego-karmalidade, nós podemos às vezes inferir a consciência que nós encontramos, em que patamar ela está. Não que isso seja algo, digamos assim, importante de se fazer, mas só para que a pessoa consiga, digamos assim, fazer essa pesquisa, ela pode perceber no outro com quem ela está interagindo em que patamar ela se encontra. Quando a consciência ainda reclama muito, ela não acha que tem alguma responsabilidade com relação ao outro, ao que está acontecendo em relação a vários assuntos. Então, a pessoa pode perceber, né, se ela quiser aprofundar a sua pesquisa, na interação no dia a dia, essa situação aí ego-kármica. Quando a consciência já evoluiu por muitos milênios dentro dessa condição aí da ego-karmalidade, ela vai começar a fazer depósitos na sua conta corrente holokármica. De que forma ela vai iniciar esse atendimento? Pelas suas ações, pelas suas decisões. Então, as assertivas vão possibilitar com que ela consiga fazer algum depósito nessa sua conta corrente holokármica. Então, ela começa digamos assim, mudar o seu olhar do umbilico chakra, né, do seu redor, e vai olhar mais para o outro. Vai começar a fazer um atendimento mais ampliado, além da sua saia energética. Uma questão que nós colocamos aí como um princípio delimitador dessa questão
é a maternidade. Então, quando a consciência começa a distribuir carinho ou amor através da maternidade, que é uma forma bem simples e singela de se começar a ampliar a conta corrente, seria através da maternidade. Então, durante milênios, muitas vezes a consciência teve vários filhos, era pai ou era mãe, então através disso aí ela consegue ampliar o seu universo aí, ego kármico e passar para o grupo kármico. Então as ações mais assertivas e através dos seus atos mais positivos, ela vai ampliando essa conta corrente holokármica, tornando-a positiva. Então, à medida que ela começa a interagir com vários outros grupos e outras pessoas, ela vai conseguir burilar o seu temperamento. Então, se nós pegamos como exemplo, podemos pegar pessoas ou então filmes que nós possamos fazer essa análise dessa interação. Então, os filmes assim mais belicistas, então nós podemos perceber o temperamento daquela consciência ao agir ainda de determinadas formas. Muitas vezes ela já passou para a conta corrente grupo kármica, mas ela ainda mantém aspectos muito fortes do ego karma. É fácil de percebermos isso nas interações diárias com outras consciências. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Vamos aí trocar ideias. Quem sabe vocês podem contribuir também para o conhecimento aqui geral de todos nós. Então, a conta corrente grupo kármica, ela vai também se ampliando à medida que a consciência vai evoluindo. Então, também são milênios e milênios atuando aí com grupos. No início da conta corrente grupo kármica, ela atua com o grupo familiar. Então, são várias, digamos assim, vidas intrafísicas atuando com o mesmo grupo, depois passando para outro grupo karma com o qual interagiu em vidas passadas e então promovendo aí esses acertos grupo kármicos. Até chegar à condição do polikarma, quando daí já houve um desenvolvimento bem marcante, né, nessa condição da conta corrente grupo kármica. Na polikarmalidade, ela vai atuar com grupos com os quais ela provavelmente não interagiu intrafisicamente recentemente, né, digamos assim, nas últimas vidas. Então, há uma ampliação do seu universo de atuação, em que ela também está agindo com maior isenção na sua atuação. Então, há digamos assim, um egocídio, né? Uma morte do ego, em que ela trabalha mais proficuamente com o polikarma. Então, todo o trabalho dela, toda a assistência está voltado para o outro, sempre o outro em primeiro lugar, para que, digamos assim, haja um desenvolvimento integrado em todos os níveis. Nós abordamos um pouco anteriormente a respeito da holokarmalogia, que seria a reunião de todas as consciências desses grupos, formando essa interação da conta corrente holokármica. Semelhante à lei da física, né? Que a cada ação há uma reação contrária de igual força e intensidade. Então, cada ação que a consciência executa, promove, pensa ou penseniza, ela tem uma reação contrária, de igual força e intensidade. E que há um registro, né, digamos assim, um controle universal. Não há um, digamos assim, um fiscal promovendo isso,
porém o próprio mecanismo do universo é que realiza esse controle. Tudo bem até aí? Então essa ação e reação, toda ação negativa que nós promovemos, que a consciência promove, ela gera uma ação contrária. E, da mesma forma, toda ação positiva também gera uma ação contrária. Então, aí fica a questão também do pensene, pensamento, sentimento e energias, que a cada pensene gerado há uma reação contrária. Então, não são só as ações, são a partir do pensene as ações, né, os atos, que promovem, então, essa regulação. Então, de que forma nós estabelecemos aí um trabalho grupo kármico? A consciência vai analisar através dela mesma, os seus pais e os seus irmãos. O início dessa pesquisa, ela acontece dentro da própria família. O que ela percebe no seu quintal de casa que pode contribuir para a assistência ao grupo familiar? Nós temos uma pergunta aí: qual é a relação entre holokarmalogia e interprisão grupo kármica? A interprisão grupo kármica, ela está dentro da holokarmalogia, que holokarmalogia é o conjunto, né, a integração de todos os karmas. Então, seria o ego karma, grupo karma e polikarma. A interprisão grupo kármica é aquela questão gerada da conta corrente negativa, em que a consciência começa a retirar dinheiro, a sacar dinheiro da sua conta corrente. Então, ela está negativa. Então, isso é a interprisão. Nós estamos falando de uma forma bem simples. Nós temos pessoas que não conhecem a conscienciologia, não participaram de nenhum curso. Tudo bem? Então, a interprisão grupo kármica é essa relação de dependência, digamos assim, financeira, no caso evolutiva, gerada por outra consciência. Por exemplo, digamos assim, a morte de uma pessoa provocada por outra. Então, isso gera uma interprisão grupo kármica. O roubo, temos vários exemplos aí na mídia em geral. O roubo da merenda escolar por um grupo de políticos. O desvio de verbas do INSS. E assim vai. Então, essa ação, esse ato praticado por uma consciência ou por um grupo de consciência, gera essa condição da interprisão grupo kármica. Então, o lucro pensenizado, que seria auferido, ele na realidade é digamos assim, um atraso muito grande na evolução consciencial. Porque, às vezes, um ato de alguns segundos, ele vai gerar muitas vidas para que haja, digamos assim, a recuperação dessas consciências e daquele ato, de uma forma, às vezes, até mais ou menos positiva. Por exemplo, quando acontece o assassinato de uma pessoa, em geral, são, no mínimo, 700 anos para que essa consciência consiga recuperar alguma coisa da sua, digamos assim, vida consciencial para tornar um pouquinho mais positiva somente com relação àquele ato. Então, a questão de achar que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está sabendo, então a multidimensionalidade ela é real e há uma regulação. Então, essa regulação da ação, da lei de ação e reação, ela é automática, ela é intrínseca ao universo. Então, a consciência, ela não há necessidade de apontar nem de reclamar,
porque há consciências mais avançadas que superintendem todos esses processos. Não sei se ficou clara essa explicação aí, José Luiz, qualquer dúvida você volta a perguntar. Então, nós estávamos falando a respeito da situação no grupo familiar. Temos aí mais uma... Sou uma pessoa muito introvertida, tenho dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, dentro da minha família também. Qual a melhor forma de não ser tão afetado pela presença alheia? José Luiz do Espírito Santo. Lucas Maia. Então, Lucas, uma ideia é você enfrentar a situação e se expor. Que tal você dar aula, ser professor, falar mais em público? Não sei se você é da Conscienciologia, mas quando tem um curso, dê avisos lá na frente. Promova o próximo curso que acontecerá na unidade. Essa é uma forma de começar a interagir. O ideal é enfrentar, o autoenfrentamento dessa questão. Posso colocar uma questão pessoal? Eu, quando comecei a dar aula, tinha dificuldade de falar, ainda tenho, né? Ainda não está completamente superado, mas eu tremia dos pés à cabeça e não conseguia falar, eu precisava ler porque a memória não funcionava, esquecia tudo. Então o ideal é você decidir fazer, não se deixar vencer por isso. Então a questão de olhar nos olhos, a psicologia fala que é falta de sinceridade. Então, não sei se é o seu caso, estou brincando aqui, tá? Mas analise por que isso acontece, tá certo? E procure olhar o outro nos olhos, procure ser sincero, faça a conexão com a outra consciência que você está conversando. Seja, digamos assim, inteiro, se entregue integralmente na relação aí que você está conversando com a pessoa. Procure ouvir e também falar de maneira clara, olhando nos olhos. Tudo bem? Qualquer coisa, volte a perguntar. Então, no grupo familiar, o ideal é que a pessoa possa observar quais as relações no grupo familiar que estão atraindo a consciência ou separando. Porque nós ressomamos dentro da condição de afinização. E essa afinização pode ser positiva ou negativa. Então, pelos trafores ou pelos trafares. O ideal é que nós tenhamos as ressomas, todas elas baseadas no trafores. Mas, devido ao nosso desenvolvimento, às vezes não ser tão assertivo, nós ainda vamos ressomar com consciências através do negativo. Tá certo? A mídia também mostra muito isso, né? Mães que matam filhos e várias situações idênticas. Então, nós podemos observar no nosso grupo familiar quais as condições que fizeram com que houvesse essa união, essa junção desse grupo. O que uniu esse grupo? Foi a afinidade pensênica? Foi o afeto de outras vidas? Então, cada um pode pesquisar o seu grupo e começar a listar aí, fazer uma pesquisa mais abrangente, porque isso vai trazer muitas ideias a seu respeito mesmo, sobre a sua forma de funcionar, usar a técnica do espelho, por exemplo, o que eu não gosto no meu pai, será que eu tenho em alguma medida o mesmo trafar? Ou o que eu admiro no meu pai, será que eu já desenvolvi? Ou eu só admiro ele e não quero trabalhar com isso? Porque muitas vezes há admiração pela outra pessoa e isso é o que você deveria trabalhar, é o que você deveria trabalhar em você para poder utilizar isso como ferramenta evolutiva. Nós temos aí mais uma
pergunta da Lucy. Tenho dificuldade de escrever, consigo me exprimir, mas me bloqueio no ato de escrever, anotar. Como superar essa dificuldade? O ideal seria que você falasse alto. Se você tem um gravador, grave as suas conversas. Se você tem dificuldade de se exprimir, então fale alto, grave. E depois você pode escrever. Copie, né? Entre aspas, copie da sua gravação. É útil também para que você avive mais a sua memória. Falar sobre todas as ideias que você quer escrever ou quer falar para outra pessoa. Então você grava e depois você fica ouvindo, ou então você escreve isso e pode passar para outra pessoa. Isso é uma forma muito boa de lembrar das coisas. Porque à medida que você fala, você está ouvindo a sua própria fala, você gravou, você tem a possibilidade de ouvir de novo a gravação e ainda escrever novamente. Tudo bem? Outra pergunta, Lucas Maia. Qual a relação dessa minha dificuldade com as energias? Moro em Aracaju e o IPC daqui sumiu, onde eu faria CIP. Muito bem. Dificuldade com as energias. Que tipo de dificuldade? De instalar o EV? Se você tiver a possibilidade de viajar para Foz, você pode passar uma temporada aqui, as férias, e participar do curso 40 Manobras. Ele seria ideal para desenferrujar. Agora, com relação ao EV, há necessidade de praticar ele todo o dia. Enquanto não tiver sedimentado a questão do EV, é andar para cima e para baixo fazendo EV. Conversando com as pessoas, praticando EV. Uma pessoa comentou comigo uma questão que eu achei super interessante, que é a relação de afinização com o EV. Que é necessário tratar o EV como se fosse uma pessoa muito querida. Porque o EV, ele precisa ser internalizado. E não há como fazer isso estando o EV de um lado e a pessoa do outro. Então, há que haver uma junção dessas duas ideias. Então, trabalhar EV de manhã à noite, conversando, comendo, indo ao banheiro, sempre praticando o EV. Então, nos primeiros 2 anos, até o domínio do EV, vai ser isso aí. Tudo bem? Lucas respondendo, não consigo praticar, já tentei várias vezes, só acontece involuntariamente. Então, se acontece involuntariamente, ele também pode acontecer voluntariamente. Isso também quer dizer que tem alguém apoiando você, tem alguém investindo em você, está aplicando dinheiro consciencial em você. Então, há possibilidade sim, não é um caso perdido, e faço votos que você consiga. Se você puder acordar e a primeira coisa que você pensar é EV e começar a praticar, mesmo que você não consiga instalar o EV, mas continue com as manobras, sem cessar, sempre, sempre, sempre até atingir. Até que você consiga instalar ele de uma forma mais natural. Não vai parar aí também, vai continuar, tudo bem? Afonso Rosa, tem um vídeo da Nancy Trivelato na internet sobre o estado vibracional, em que ela expõe bastante aspectos do EV, das dificuldades e como superá-la. Muito bem. Eles também têm o curso a respeito do EV, a OLV, é muito útil, quem tiver a possibilidade, se tiver o DVD, também pode acessar. Valeu, viu? Então, dentro do grupo familiar, a técnica do espelho, ela é muito importante, ela é muito utilizada por muitas pessoas. Eu utilizo sempre essa técnica do espelho, porque nas interações diárias, nós encontramos uma diversidade de pessoas, de tipos de temperamento,
E à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai construindo a sua personalidade, ela vai necessariamente ter que burilar alguns aspectos, que é a forma natural do crescimento. Não tem como crescer consciencialmente sem fazer o trabalho de burilamento. Então, nós podemos fazer uma analogia com o ouriço. Não sei se todos conhecem o ouriço do mar, ele é cheio de espinhos. Então, isso aí é a consciência ainda no nível ego-kármico. À medida que ela vai interagindo com outras pessoas, desculpa, com outras consciências, ela vai burilando esses aspectos aí e vai se tornando cada vez mais lisinha, né, redondinha. Então, o contato com outras consciências vai favorecer com que cada um descubra os aspectos necessários a serem trabalhados. Né? Às vezes um atrito, uma palavra que não foi bem entendida, um som, um gesto, a pessoa não me cumprimentou, porque será que eu fiz que a pessoa não me cumprimentou? E essas situações assim. Então a consciência vai, no seu dia a dia, se voltar para o seu laboratório consciencial e apontar esses detalhes aí e começar a trabalhar. Outra questão são os grupos de trabalho que nós temos contato durante a vida, né? Tem pessoas que têm N trabalhos formais, já passou por N situações, várias profissões, e em cada uma dessas situações, os grupos, eles são muito diversificados. As consciências que participam desses grupos também, da mesma forma. Então, a importância de nós estarmos sempre atentos para a necessidade das mudanças que nós precisamos realizar para poder interagir melhor, mais e cada vez melhor com outras pessoas. Temos mais uma pergunta aí, José Luiz. O polikarma é resultado dos vários grupos com os quais vivi em outras vidas? O polikarma, ele é o resultado do que nós temos que trabalhar ainda para chegarmos lá no polikarma. Por exemplo, a consciência que já está escrevendo muitos livros a respeito da TARES, ministrando cursos, palestras, então ela já pode estar adentrando a polikarmalidade. Tudo bem? Não podemos afirmar com certeza se a consciência já está no polikarma. Tudo bem? Porque o grupo karma das consciências é muito grande. Então, para ter uma ideia, para algumas pessoas, esse planeta é o grupo karma daquela pessoa. Então, para ela chegar à polikarmalidade, vai demandar um trabalho muito intenso. Tudo bem? Não quero dizer que seja o seu caso, tá? Mas, em geral, para a maioria das consciências, o planeta Terra é o grupo karma. Então, o trabalho que tem pela frente aí, ele é bem extenso. Tudo bem? Os grupos de trabalho, em geral, há uma diversidade de consciências, né, que estão no patamar do ego karma, grupo karma e polikarma. Às vezes, no mesmo grupo de trabalho, nós podemos encontrar essas três categorias. O que isso favorece? Favorece a diversidade de interações, o exercício que nós vamos realizar para que nós possamos atender adequadamente a todas as categorias aí envolvidas. Esse é o maior exercício. Já vi consciências reclamarem, né, dessa diversidade, mas isso aí é um mérito, poder atuar no mesmo grupo de trabalho com todas essas categorias de consciências.
porque toda essa diversidade, esse choque de conhecimentos, de cosmoética, né, de níveis, né, de cosmoética, isso é que vai favorecer o crescimento pessoal. As experiências que são realizadas, né, experienciadas, isso aí é que vai dar o real crescimento da consciência. Agora, importa que ela valorize esses encontros, né, encontros de destino, e que vai favorecer esse crescimento. Da mesma forma, também os grupos de estudo, a faculdade, o grupo escolar, todos os locais onde nós passamos, nós vamos deixando rastros, né? O ideal é que esses rastros sejam bem positivos. O tipo também de conhecimento auferido, o tipo de professores, então tudo isso faz parte do nosso grupo Karma. Então esses encontros, eles não são casuais. E se nós pudermos ter isso claro todos os dias, nós podemos tirar um melhor proveito dessa relação. Vamos atender a Sônia aí. Na busca pela minha Proexis, atualmente entrei no militarismo. Tem sido uma experiência muito difícil. O EV poderá ser utilizado para a manutenção da lucidez? Com certeza, o EV em todos os momentos. Agora, não vou questionar por que você entrou no militarismo, talvez uma necessidade momentânea, mas até no militarismo nós podemos fazer muita assistência. E às vezes a gente até retorna ao militarismo justamente para buscar o nosso grupo que ficou lá. Tudo bem? Também tive vivência no militarismo, muitas vidas. Nessa vida eu não deu tudo certo, eu não consegui entrar. Eu quis entrar, mas não deu certo. Então, até que essa relação esteja mais liberada, a consciência pode sim retornar a esse grupo e fazer resgates lá. Trabalhar com atares na medida certa, né? A cosmoética e também o trabalho com as energias, né? Fazer assistência para esse povo. Tudo bem? A manutenção da lucidez com o EV e também a manutenção do discernimento, porque o EV sozinho, ele não vai poder fazer, digamos assim, milagres. Há necessidade da sua ponderação e também da manutenção da coerência, né, cosmoética, e aí utilizar o EV. Tudo bem? Mais uma pergunta? Do Ivan? Vamos lá. Ivan, existe um karma determinado para cada tipo de ação errada? Por exemplo, uma pessoa que cometeu um homicídio, qual o karma que irá pagar? Um pai ausente com os filhos, qual o karma que também irá pagar? Olha, essa pergunta ela é bem complexa. Vamos ver se eu consigo me explicar. A questão do karma, ele vai variar de acordo com a necessidade de cada consciência que cometeu aquela ação. Muitas vezes, para determinadas ações, vem alguma coisa inusitada, completamente diferente daquilo esperado, né? Que não, matou, tem que morrer também. Não é dessa forma que funciona. Então, o objetivo da questão kármica é ensinar a consciência, não é punir. Então, todas as ações para a orientação da consciência, para determinados tipos de comportamento, ela está voltada somente para a orientação, para o aprendizado, e não para a punição. Embora, em alguns casos,
a própria consciência no curso intermissivo, para ressarcir determinados karmas, ela escolhe determinadas situações. Daí é diferente. Daí a consciência, junto com o seu amparador e orientador evolutivo, vão definir qual é a melhor atitude para o aprendizado daquela, digamos assim, incorreção. Né? Uma atitude incorreta vai exigir que haja uma atitude correta para, digamos assim, sanar essa situação. No caso, vai haver duas condições aí. Uma dela com ela mesma, com o, digamos assim, erro praticado, com a ação praticada, né? E a outra com a terceira pessoa, que foi, no caso, a vítima. Então, são essas duas condições aí que vão ser trabalhadas. Esse é um caso para orientador evolutivo, eu estou só dando aí a minha opinião, mas no caso da, digamos assim, uma dessoma facilitada por outra pessoa, em geral, não estou falando que seja uma regra, mas em geral, há a possibilidade da pessoa que foi morta vir numa vida futura como filho, para estreitar os laços afetivos aí e sanar essas diferenças. Ficou claro? Porque, por exemplo, meus pais, há uma grande possibilidade de já termos matado uns aos outros. Eu matado meus pais me matado em alguma ocasião passada. Tudo bem? Não quer dizer que seja na próxima vida que vai ser feito esse ressarcimento, né? Então, há um mecanismo multidimensional regendo todas essas questões aí e que, né, no momento, não há a necessidade de uma preocupação assim muito premente, porque tudo está sendo registrado, visto e também anotado. Tudo bem? E a questão kármica também não é a questão... o ressarcimento nem sempre é na mesma moeda da ação. Tudo bem? Então, se eu roubei, ninguém vai roubar de mim. Se eu matei, alguém vai me matar. Não é dessa forma, não há uma rigorosidade nessas ações. Tudo bem? Voltando aí aos grupos de estudos. Então, às vezes a consciência participa de um grupo de estudos temporariamente. Não, digamos assim, não escolhendo, ela não quis, né, de forma lúcida participar de determinado grupo. E aquilo acontece. Então, a observância também dessa ocorrência, do porquê. O que há nesse grupo, qual a necessidade minha em realizar esse contato, é necessidade minha ou é necessidade do grupo? Então, o que nós podemos observar nisso aí? Então, essa lucidez nem sempre nos acompanha e às vezes passa batido e às vezes muito tempo depois é que ela vai fazer essa análise, né? No caso, uma reanálise do ocorrido. Os grupos com os quais se pode trabalhar numa vida, às vezes nós podemos escolher de forma bem lúcida, bem lógica, qual o grupo que nós queremos trabalhar. Quando ela já tem um pouco mais de discernimento, digamos assim, um pouco mais de conhecimento, ela vai poder escolher, eleger algum grupo de contato que seja mais importante. Por exemplo, na análise grupo kármica pessoal, qual o grupo que eu preciso trabalhar com mais urgência para ressarcir meus débitos do passado? É o grupo belicista? É o grupo religioso? Então, há vários grupos aí com os quais nós entramos em contato no passado, né? Pode ser passado recente ou passado multimilenar, e que nós
podemos perceber a necessidade de atuar mais fortemente na assistencialidade. Tudo bem? Então, a análise pessoal cabe aí, através do levantamento dos traços pessoais, dentro do próprio grupo familiar, e ver quais as tendências. Tenho a tendência de assistir filmes violentos? Tenho tendência a praticar esportes, ou, digamos assim, exercícios violentos, taekwondo, e por aí vai, uma infinidade aí de situações. Então, cabe a cada um fazer essa observação pessoal, fazer os seus apontamentos e observar em que áreas que eu posso atuar mais. O praticante da TENEPS também pode perceber essas interações na sua TENEPS. Qual o meu laboratório pessoal no atendimento a essas consciências? Qual que se sobressai? Qual o grupo que se sobressai? Se ela já tem uma pesquisa já em andamento, ela pode perceber esses grupos e fazer o rapport, né? Essa afinização com esse grupo e começar a atender. Digamos assim, seria uma aceleração da história pessoal. Um exemplo meu seria o grupo belicista, que eu identifiquei desde cedo e comecei a trabalhar de forma sistemática. Então, nas dinâmicas parapsíquicas, a TENEPS, nos cursos, então essa questão aparecia, então nós colocamos isso em prática, começamos a fazer esse atendimento de forma ostensiva. Então a palavra aí cabe bem, né? O trabalho ostensivo para ajudar o pessoal do belicismo. Promovendo aí os acertos grupo-kármicos. Se nós ampliarmos essa visão do grupo karma pessoal, eu, pais, irmãos, e ampliar isso para tios, avós, primos, né, ou fazer um grupo pessoal maior, mais amplo. Então, nós vamos inferir aí também outras variáveis. Então, já incrementa a nossa pesquisa um pouco mais. Ela se torna mais recheada de situações. Só um momento, temos uma pergunta aí do Ivan. Existe um karma determinado para cada tipo de ação errada? Está mais para cima ou mais para baixo? Então, essa já foi. Vamos lá. Da Sônia. Na busca pela minha proexis, mais para baixo. Então, tá. Ivan? Vamos lá. Estou bem atrasada aqui. Ivan? Qual a relação entre karma e o evento do 11 de setembro, já que no atentado do 11 de setembro foram quase 3.000 mortes e a reação deste evento vitimou 900 vítimas nas guerras do Afeganistão? Olha, eu não tenho muita informação a respeito desse 11 de setembro. O professor Valdo comenta algumas situações. Mas, pelo que eu entendo desse 11 de setembro, é uma interprisão grupo kármica e milenar desses grupos, né? Os americanos com as consciências que realizaram esse ataque, que ainda não está muito claro, né? Quem praticou esse ataque no World Trade Center. Uma questão também que nós vamos analisar é as pessoas envolvidas, vítimas, né, nesse atentado. Então, há uma questão aí que pode ser levada em conta, que é a questão da vítima, digamos assim, que ela se coloca à disposição para que ocorra, digamos assim, a destoma nesse atentado. Porque muitas consciências foram
digamos assim, avisadas e não apareceram no trabalho, não compareceram nesse local, saíram no momento do ataque e elas não perderam a vida. Então, há um mecanismo também trabalhando nessa condição aí. Então, as pessoas que se colocam na condição de vítima, de forma lúcida, lógica e coerente, acertando aí, é uma hipótese, débitos holocármicos. Então, seria uma hipótese de abate na conta corrente holocármica, no seu caso, pessoal. Tudo bem? As vítimas da guerra do Afeganistão também da mesma forma. Então, é uma questão que não tem resultado positivo, né? É uma vingança atrás da outra. Um dá um tiro aqui, outro dá um tiro lá, e assim vai se sucedendo várias vidas, sem que haja lucidez, uma retomada assim da respiração, e dizer, ufa, vamos parar com esse negócio e vamos partir para uma coisa melhor, que isso aí está cansativo já. Então, até chegar a essa condição, vai rolar muitas vidas ainda, até que a consciência se acorde desse pesadelo e tome uma outra atitude, mais positiva, mais coerente, mais cosmoética. Tudo bem? Não sei se ficou claro, mas é que essa questão do 11 de setembro é muito nebulosa para mim. Na época eu morava em Florianópolis, eu estava fazendo ginástica numa academia e tive certeza de que eu atuei extrafisicamente nesse acontecimento aí. Foi muito trabalho feito, realizado, mas mais do que isso eu não sei. O que eu sei é o que o professor Valdo comenta nas tertúlias, inclusive hoje foi comentado, provavelmente amanhã também vai ser comentado, porque amanhã é a data, né? Tudo bem? Temos mais perguntas? Afonso Rosa, e como a gente identifica que grupo devemos assistir? Todo grupo que participamos ou temos afinidade devemos assistir? O que define a qual grupo é prioritário realizar essa ajuda? Olha, tem uma premissa que eu utilizo, toda pessoa que eu encontro, de alguma forma, eu posso ajudar. Isso aí eu utilizo já há muito tempo. De alguma forma, um vai ajudar o outro. Em que medida, eu não sei, mas estamos aí para isso. Vamos em frente, vamos ver o que essa consciência precisa, se ela vai me ajudar. Às vezes há uma troca de níveis diferentes de ajuda. Não sei se eu me fiz clara. Então, todo grupo que nós participamos, que temos afinidade ou não, atentar bem para esse ponto aí. Nem sempre o grupo que nós não temos afinidade, nós não devemos ajudar. Tudo bem? Às vezes é o grito de socorro que aquele grupo está lançando para que alguém venha ajudar. Ou às vezes a pessoa que reclama muito, às vezes no trabalho tem gente que só reclama, e aonde que ela vai reclamar? Justamente com você. Você é aquele em que todo dia tem alguém ali reclamando alguma coisa. Então, isso aí já é um indicativo, já é um sinal de alerta para que as antenas comecem a funcionar. Então, fazer assistência sempre, sempre, sempre em todos os locais, seja lá para quem for. Só que não é uma assistência assim cega, sem objetivo. É uma assistência pontual, lógica, pensada, inteligente. E principalmente cosmoética, porque se não é cosmoética, não é assistência. Tudo bem? O que define a qual grupo é prioritário realizar essa ajuda? Essa definição, ela vai se dar pela tua intuição. Porque se você está trabalhando com o amparador, alguma ideia você vai ter. Você vai ter aquela ideia e diz, não, o meu direcionamento é para esse local. É esse objetivo aqui. Com o tempo, isso vai ficar muito claro.
Não haverá necessidade mais de, aquela dúvida mortificante. Isso vai ser pontual, no momento certo, você vai ter essa informação. Tudo bem? Todos os grupos que participamos ou temos afinidade devemos assistir? Sim, todos os grupos, mesmo aqueles que nós não participamos. Em alguma medida, se podemos contribuir para alguma coisa com alguém, vamos fazer. Tudo bem? Então, os grupos que podemos trabalhar numa vida. Então, nós estamos querendo colocar a questão do uso da inteligência evolutiva na resolução desses conflitos já multimilenares. Às vezes, esses conflitos eles ficam encobertos. Só quando nós vamos encontrar cara a cara com um determinado grupo de consciências ou uma consciência, é que isso vai aflorar. Então, por exemplo, o lado belicista no trânsito. Se a pessoa não dirige, dificilmente ela vai fazer aflorar esse traço com ela. Então, esse contato que nós temos, ele vai trazer alguma informação para a gente de qual a forma melhor para atuar. Então, a pessoa pensa assim, não, o belicismo eu já trabalhei tudo, eu já estou zen, não preciso mais, esse grupo aqui já está resolvido. Mas à medida que ela começa a dirigir e encontra algumas questões complicadas no trânsito, ela percebe que o traço belicista ainda está aí. Tudo bem? Outro tipo de grupo é o grupo consciencial. Então, é o grupo por afinidade também. Por exemplo, o IPC, o CAEC, as várias ICs. Então, esse grupo por afinidade. Então, cada consciência vai procurar os seus grupos afins. Isso é natural, é uma questão assim bem simples, bem natural. Cada consciência vai buscando os seus grupos afins e vai se estabelecendo. Ou uma EC, as empresas em que nós trabalhamos também. Por que nós escolhemos essa empresa, ou por que aquela empresa nos escolheu? Por que conseguimos trabalho em determinadas áreas, em outras áreas não? Então, muitas vezes é a necessidade nessa vida intrafísica, veja bem que são somente hipóteses, tá certo? Não acredita em nada. Então, por que nós fomos selecionados para determinada atividade? Será que é o perfil? Será que é o grupo que está necessitando dessa informação? É a questão energética, a afinidade energética que uniu essas consciências? Então, questões aí a serem analisadas. Muitas vezes, grupos, digamos, do passado, nos acolhem numa temporada difícil. Por exemplo, cheguei à Foz e não tive emprego. Estava aposentada, mas a aposentadoria era muito pouca. Precisava de mais trabalho para poder me manter. Aí, o que ocorre? A solicitação de que, se tivesse alguma consciência que pudesse ajudar nesse momento, seria bem-vinda. Então, a procura do emprego, muitas vezes, vai ser atendido esse pedido através do emprego. Alguém dessa empresa pode ter sido, em algum momento em vidas passadas, nós termos convivido no mesmo momento. E pode haver um débito para ser ressarcido ou uma afinidade muito grande e que, digamos assim, uma camaradagem. E aí o atendimento desse pedido. Fica claro? Então, essas análises sempre são realizadas, né? Devem ser realizadas, ponderadas e, se possível, anotar, né, essas questões para que pode até escrever posteriormente um trabalho a respeito disso. Tudo bem? Então, uma empresa e as pessoas que a compõem, às vezes tem uma determinada pessoa dentro daquela empresa
que tem muita ascensão sobre você, digamos assim, energética e também força presencial. Então, aquela admiração com relação à pessoa, à postura, o exemplo que aquela pessoa está dando. Então, isso aí não se conquistou numa vida só. Então, provavelmente houve convivência em vidas passadas e nessa vida, então, houve esse encontro que poderia, propiciou também a ajuda um ao outro, né? Os grupos temporários, por exemplo, nas viagens. Faz uma viagem para determinado local, não conhecia ainda, e se forma digamos assim, uma amizade muito grande com o pessoal daquele local. Então, esse reencontro de grupos temporários. E também com o grupo da viagem, né? Aleatoriamente, né? São selecionadas algumas pessoas que atenderam ao convite dessa viagem, esse grupo, né, que vai viajar, e se forma aí então um laço muito forte que até então não existia. Se conheciam tudo, mas a afinidade não tinha aflorado. Houve a necessidade de uma convivência mais próxima para poder fazer com que isso pudesse aflorar. Tudo bem? E outros grupos também. Alguns grupos, ao assistir filmes, por exemplo, ou a conversa de algumas pessoas, a gente percebe assim, não, mas esse grupo aí eu não tenho nenhuma afinidade, eu acho que eu não morei nunca nesse país, não tenho nenhum interesse assim muito específico com essa etnia. E sempre os fatos, né, que direcionam a pesquisa, e alguns fatos podem ocorrer desmentindo toda a nossa convicção, derrubando por terra toda essa convicção. Então, esse abertismo em aceitar, né, o desenvolvimento, aí, o transcorrer dos fatos, trazendo novas vertentes aí a serem pesquisadas. Tem um filme que eu estou tentando ver já por várias vezes, chama A Partida. É um filme japonês. É um grupo agora que eu vou pesquisar, porque eu tenho dificuldade de entender o filme, de deixar ele correr, passar, porque não consigo fixar a atenção no filme. Então é um dado novo para mim, que surgiu agora, semana passada, e que eu vou me aprofundar nesse estudo. Então, que vocês também tenham sempre esse abertismo, deixem espaço para novas pesquisas, né, novos insights, novas chances aí de conhecer outros lados aí, e com certeza essa pesquisa vai enriquecer muito mais a minha holobiografia, né, o conhecimento a respeito da holobiografia. Tudo bem? Então, nós já falamos aí sobre grupos que nessa vida não entramos em contato, jamais pensamos em que tenhamos pertencido no passado e que, às vezes, até uma retrocognição traz essa desmistificação a respeito disso. Os chineses, por exemplo, tem um fato ocorrido comigo. Houve um período em que o professor Valdo falava muito na próxima vida na China. E gerou um burburinho entre o pessoal e tal, todo mundo vai para a China, e quem é que vai ressomar lá, e não sei o quê. E eu pensei assim, isso não me motivava nada. Pensei, eu nunca morei na China, não tenho lembrança da China, não tenho afinidade, eu acho que eu nunca estive lá, acho que não vou conseguir ir para lá. E ficou nisso. Aí à noite eu tive uma retrocognição de uma vida na China. E isso aí foi há muito tempo atrás, foi lá no início do IPC, quando eu comecei no IPC. Isso aí é o meu norte agora com relação a pesquisas.
esse não acredita em nada, tenha suas experiências pessoais, mantenha a mente aberta para novas informações, novos insights, novos encontros. Isso aí sempre eu lembro dessa questão aí, dessa retrocognição. Porque não é porque a gente não tenha, nessa vida intrafísica agora, essa afinidade, essa afinização com essa cultura, que a gente não tenha tido uma vivência no passado. Nós somos multimilenários, né? A nossa vivência é N vidas, e com certeza em todos os continentes nós já estivemos. Tivemos várias vidas em todos os continentes. Tudo bem? Sem mais perguntas? Lucy tem uma pergunta. Aos 7 anos, disse a minha mãe que iria morar na França. Ninguém do meu grupo familiar. A mesma relação entre Israel e Palestina. Então, Lucy, às vezes tem algumas diretrizes da nossa programação existencial que elas estão bem claras na infância. Inclusive sobre profissão, muitas coisas estão muito claras. Por que que isso está mais aflorado? Porque o curso intermissivo recente, aos 7 anos ainda não temos aqueles bloqueios naturais da SOCIM, sobre religião, a escola, né, a formatação da SOCIM, então essa rememoração ela é muito mais facilitada. Então você já tinha essa convicção de morar na França, ninguém do grupo familiar deu conta disso, né? E agora você está aí, né, na França e nos assistindo. Muito bem, parabéns. E a mesma relação entre Israel e Palestina. Não entendi essa última parte da pergunta, Lucy. Se você puder aclarar para mim, por favor. Vamos ver aqui, temos mais? Tatiana. Estou brigada com uma amiga, gosto muito dela e sinto saudade, mas não sei como me aproximar. Como nos aproximar de desafetos? Uma questão é criar um momento propício, né? Desde que eu fiz o primeiro curso no IPC, eu uso agenda extrafísica. Foi uma medida que eu tomei, todas as noites eu anoto meus alvos projetivos. Quando eu comecei a fazer TENEPS, esses alvos projetivos, eles se direcionaram a todas as consciências que eu já tive algum problema nessa vida intrafísica. Então eu comecei a colocar na minha agenda o encontro com os desafetos no extrafísico e resolver isso. Então é uma medida para começar a limpar. É uma ideia, né, que eu achei ela fantástica quando assisti a aula na época eram P1, P2, P3 e P4, e eu adotei essa ideia até hoje eu ainda uso. Então, quando há uma questão a ser resolvida premente, eu resolvo ela primeiro extrafisicamente. Logicamente, essa decisão é com o amparador pessoal meu e com a pessoa que eu vou entrar em contato. Tudo bem? Essa é uma ideia que você, se quiser, pode utilizar. Entrar em contato com o amparador dessa consciência, o seu amparador, para resolver isso, da melhor forma de resolver. Porque às vezes é questão de orgulho da gente, né? Falta de paciência, e perder uma amizade por esses motivos aí é muito pequeno, né? E não adianta a gente vai encontrar com essa consciência de novo. A gente não se perde, a gente se encontra sempre. Tudo bem? Outra questão é você ir de cara limpa encontrar com ela. Olha, eu briguei com você, seja sincera, seja franca, seja positiva, cosmoética, o máximo que você puder.
e vai lá e aclara a situação. Diga, olha, eu falhei com você, eu não devia ter falado o que eu falei, você me desculpe. Então, na melhor das intenções, seja puramente cosmoética. Se joga de cabeça para resolver. Se você quiser mesmo resolver, você vai conseguir resolver. Tudo bem? E joga energia positiva nela, né? Todos os dias, faça a mentalização, joga energia nela e não para a dor, que isso vai se resolver. Tudo bem? Pessoal, veja bem, eu falo sobre as minhas técnicas, tá? Então, são ideias, são hipóteses que vocês podem pensar, refletir a respeito disso, se é viável a utilização ou não. Tudo bem? Nós temos aqui outra pergunta aí. Laila, estou em um relacionamento há 4 anos, sei que ele está longe de ser minha dupla evolutiva, mas não consigo me desvencilhar dele. Não, como saber se é ego-karma? Como uma dependência espiritual dele comigo, como diferenciar se é karma ou não? Olha, uma situação que você precisa deixar bem claro para você é uma relação sadia. Se é ego karma ou não é karma, não interessa. Interessa é você estar bem e ele bem. Se vocês vão formar uma dupla, tem que abrir mão. Mas esse abrir mão não é submissão. É ver o melhor para os dois, para todos, dentro da cosmoética. Então, ler o manual da dupla evolutiva. E como você colocou aqui, você falou em desvencilhar. Então, não há afeto. Porque se nós temos afeto, mesmo não sendo, digamos assim, dupla, a gente tem afeto pela outra pessoa. E pelo que você colocou aqui, você quer se desvencilhar. Então, eu penso que não há afeto. Então, seria o mais ideal uma separação, porque ninguém se perde, né? Ninguém se extravia, vocês podem se reencontrar, cada um num nível melhor, né? Num avanço, um crescimento consciencial maior e ainda podem se encontrar, quem sabe. Agora, quando está fazendo mal para você, o melhor é separar. Tudo bem? Não é conselho, tá certo? É a minha opinião, eu penso dessa forma. Se é uma coisa que eu não consigo levar adiante, o melhor é separar, porque vai fazer mal para os dois. E se há filhos ou terceiras pessoas envolvidas, aí complica mais ainda. Então é melhor a preservação, tanto de um quanto de outro, ou as terceiras pessoas. Tudo bem? Vamos lá, Ivan. Olá, aqui em Salvador existe uma influência muito forte do candomblé. A pergunta é, qual a relação entre karma e os praticantes e não praticantes dessa seita? Pois a maioria dos adeptos praticam o mal. Olha, eu passei também por todas essas seitas aí, mas não consegui ficar. O curso intermissivo falou mais alto. Então, a relação de dependência gerada nessas seitas, ela é muito grande, é uma dominação, é um assédio. O Sr. Valdo ainda falou hoje na tertúlia a respeito disso. Então, é complicado. Agora, a pessoa, se ela quer sair, ela consegue sair. Não sei se é o teu caso, mas a influência é grande, mas você pode sobrepairar tudo isso. Você pode ficar acima disso. Então, trabalhar EV, muita leitura, se informar a respeito de todas essas técnicas aí da conscienciologia e conseguir levar o trabalho adiante. Digamos assim, não entrar nessa questão. Você pode até tangenciar o assunto, mas ficar de fora, não se envolver. Porque isso aí gera interprisão grupo kármica, sim. Porque faz trabalho para um, derrubando o outro, e depois aquele outro já faz para o outro, envolve mais 3, 4. Então, isso aí não cessa essa questão da interprisão grupo kármica. É um trabalho com guias cegos e isso é complicado. Agora, o ideal é sair mesmo disso.
Cris de Goiânia. O livro da Malo, Autocura através da Reconciliação, ensina técnicas para reconciliar com desafetos. Muito bem. Esse livro é um livro de cabeceira, né? Ele traz muitas técnicas aí e também a lógica e a coerência ao abordar os assuntos que, em geral, deixam as pessoas numa complicação com a lógica, porque se trata de afeto, né? Afeto e desafeto, né? Na mesma balança, junto. Então, isso aí é complicado. Lucia, a relação de Israel com a Palestina é uma afirmação sobre o assunto de 11 de setembro. Eu havia censurado o comentário dos meus 7 anos em relação à França. Isto é o esclarecimento. Obrigada, Lucia. Tudo bem. Nós temos aí 10 minutos. Vamos ver. Sem mais perguntas. Muito bem. Então, nós falamos sobre os grupos que nós não cogitamos em alcançar nessa vida. Então, nós encerramos aí as nossas ponderações. Estamos abertos aí para perguntas, para esclarecimentos, que porventura não ficou bem claro. Sempre levando em conta o princípio da descrença, que são... é o meu Labicon que eu estou trazendo para vocês. A minha... interação aí com a Grupo Karmalogia. Vocês podem verificar também o verbete travão, o verbete travão familiar, que foi do dia 23 de março, que é sobre a minha família. Então, dentro da minha família também havia essa questão do uso do álcool. E a questão bem pessoal minha era o belicismo. Então, eu trouxe aqui o Labicon, compartilhei com vocês, vocês fizeram muitas perguntas, isso foi muito bom, e eu estou à disposição. Vamos ver aí, pessoal agradecendo, muito bem, obrigada pessoal pela participação. A Sônia falando também sobre o Mudar, da Flávia Guzzi, muito bem lembrado. Estamos aí para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Temos ainda 10 minutos. Dentro da questão grupo kármica, uma questão importante que muitas vezes passa batido é o acerto com os pais, né? Será que há alguma pendência ainda na questão ego-kármica de vocês, grupo kármica, com os pais, o pai e a mãe? Esteja ele dessomado ou não? Sempre há tempo de fazer essa reconciliação, esse acerto grupo kármico, tanto com o consciência quanto com o consciex. Para isso, use a projetabilidade lúcida, né? O contato com o amparador da consciência desafeta, e procurar acelerar esses acertos. O quanto antes, né, sempre é melhor, porque esses acertos eles vão abrindo caminhos, vão alargando os horizontes da consciência e trazendo uma confiança maior no seu trabalho, uma confiança também dos amparadores em você. Eles vão investir cada vez mais, vão trazendo trabalhos maiores para você, descortinando outras atividades ou trazendo o conhecimento de outros desafetos seus para que você possa realizar esse acerto grupo kármico. Nós temos mais uma pergunta aí.
Danilce Moreno, pode repetir o nome do livro da Malu Balona, que fala da reconciliação? O livro é Autocura através da Reconciliação, da professora Malu Balona. Tem a pergunta da Sônia, um pouco sobre assistência durante o registro diário de nossas experiências. Qual é o da Nancy? Nossa secretária está atenta aí para as nossas perguntas. Então, Sônia, fale um pouco sobre assistência durante o registro diário de nossas experiências. Então, à medida que você vai valorizando a assistência que você vai praticando e registra, isso também cria mais confiança da equipe extrafísica em você. Porque você vai amadurecendo os detalhes da assistência, você vai criando uma visão de conjunto a respeito dos processos envolvidos na assistência, você vai ter uma previsibilidade do que pode ser uma assistência, o amparador vai ter muito mais confiança na questão dos horários seus, trazer consciências para serem atendidas. Então, tudo isso vai se ampliando de uma forma, digamos assim, inacreditável. O registro diário dessas experiências, sejam elas projetivas ou então a pesquisa pessoal a respeito de determinados traços seus dentro do grupo familiar ou da interação diária, também vai facilitar com que o amparador possa mostrar outros detalhes, alguma coisa que você não percebeu, algumas nuances que passaram despercebidas, um aprofundamento naquele traço que passou batido. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu tenho só um pouquinho de orgulho, isso é coisa mínima. E com o passar do tempo ela consegue perceber que era orgulho, era vaidade, arrogância, egoísmo e por aí vai, toda essa família, né, esse grupo karma aí da arrogância. E isso amplia o autoconhecimento, favorecendo com que você possa pesquisar, buscar livros, buscar ajuda, todo tipo de atividade que possa sanar essa dificuldade. Tudo bem? A entrevista da Nancy Trivelato no programa Ciência e Consciência, Estado Vibracional. Pode ser baixado também o vídeo. Explica bem. O curso foi realizado aqui em Foz também. Vale a pena também fazer o curso se ele for editado novamente. Laila, ainda não fiz nenhum curso da Conscienciologia, por onde começar? Laila, dependendo de onde você mora, você pode procurar uma unidade do IPC, você pode procurar a IAC, se você mora no exterior. Pode entrar em contato, inclusive, com o IPC, procurando no site as unidades fora, né? Eu não sei de onde que é a Laila. Ela é de fora do Brasil? Não vi também. Então, procure uma unidade do IPC ou de outra IC e procure fazer os cursos de entrada. No interior de São Paulo. Então, várias cidades de São Paulo já têm unidades do IPC, ou procure a unidade de São Paulo mesmo, e procure fazer o CIP ou CPC, tudo bem? Pode acessar www.ipc.org. Muito bem, www.ipc.org, acesse o site e veja ali as datas dos cursos, né, quais os cursos que estão em andamento. Ou qualquer cidade que você tenha algum conhecido e que tenha uma unidade do IPC. Nós estamos falando de IPC porque é mais comum ter unidades do IPC, mas pode ser a ARAC, qualquer outra instituição conscienciocêntrica. Parece-me que Santos também está iniciando logo. A Apex. A Apex também. Tem a Apex em São Paulo, daí pode ser os cursos de entrada da Apex também.
Tudo bem? O site da Apex é www, que você já entrou, né? Você já sabe, apexinternacional.org. Tudo bem? Laila, seria impróprio começar ficando uma semana em Foz ou não seria ideal para começar? Nós temos aqui no CAEC um curso de entrada de 3 horas, que explica a respeito de energias, o curso básico, e você pode vir a Foz, sim, ficar uma semana. Se tiver cursos da Apex, você pode realizar cursos da Apex, que às vezes tem a introdução à programação existencial, que você já pode fazer, ele é um curso de 6 horas, tudo bem? Se você entrar no site, você pode pegar todas essas informações. Após a realização desse curso introdutório, você já pode participar dos laboratórios aqui do CAEC. Tatiana, fui vítima de violência sexual, como posso resolver esse problema? Essa é uma questão assim bem complicada, viu, Tatiana? A violência sexual precisaria de um trabalho, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas passam por psicólogo ou psiquiatra para resolver essa questão mais, digamos assim, mais latente na consciência. Ou então seria o caso da consciência terapia, mas eu sugiro que primeiro você passe pelo psicólogo para depois fazer a consciência terapia. Não sei se você já fez os cursos da conscienciologia, mas o ideal seria esse caminho. É a minha sugestão, né? Minha visão pessoal. Tudo bem? Você pode procurar outras informações, né? Outras sugestões. Tudo bem? Tem a introdução à programação existencial por EAD, que inicia segunda-feira. Muito bem, Neca? Obrigado. Para maiores informações sobre esse curso, vocês podem acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org/introdução. Muito bem. Obrigada a todos.